A parábola da figueira contém muitos enigmas que precisam ser decifrados. Essa é uma das parábolas mais importantes da Bíblia, porque essa parábola revela exatamente o momento dentro dessa presente dispensação que vai acontecer o retorno glorioso de Cristo. E é importante saber que essa parábola está falando para Israel. Tá? Por quê? Israel é representado por uma figueira, por vezes por uma oliveira, mas aqui, como está falando de figueira, então é uma mensagem específica ao povo de Israel, tá? Então vamos lá. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32, diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, aqui está falando sobre os acontecimentos proféticos futuros em relação a Israel, né? Está dizendo que essa árvore ela vai dar sinais antes da chegada do verão. Então, que está dizendo que vai acontecer, né, a proximidade do cumprimento dessas profecias a Israel. Então, são os sinais do tempo que nós precisamos estar atentos. E especificamente aqui em relação a Israel. Quando a igreja estiver olhando para Israel, né? Porque o Israel também é o relógio de Deus. Marca o tempo profético de muitas coisas em relação à escatologia bíblica. Quando o Senhor fala que o seu ramo se torna tenro e brota as folhas, está falando de uma restauração do povo de Israel. E quando que isso aconteceu? Aconteceu em 1948. Então, olha quanto tempo, desde que Cristo falou essa mensagem, até a restauração do povo de Israel. 1948. Então, em 1948, Israel começou a brotar. Depois, no versículo 33, igualmente, quando verdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Israel vem brotando. E desde esse período até o dia atual, está revelando que nós estamos cada vez mais perto. E nós precisamos entender isso com muito temor. Porque a palavra do Senhor deixa bem claro que nós estamos vivendo a geração final. A geração que vai ir para o arrebatamento. E é a geração de israelitas que vai ver o desencadear dessas profecias finais. O Senhor, ele está às portas. Depois, versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, está falando que essa geração, né, de 1948 em diante, não vai passar sem que todas essas coisas aconteçam, sem que todos esses eventos do fim se concluam. Tem muitas pessoas que acham que isso está falando sobre Israel no ano 70 da era cristã. E não é. Essa profecia não está ligada a esse dia. Por quê? Porque ali está falando sobre a destruição do povo de Israel, né? Pelo general Tito. Não foi nesse período. O Apocalipse não aconteceu ali. O Apocalipse está para acontecer. Então aqui está dizendo que Israel, ele vai passar a existir até o cumprimento final dessa profecia. Esse existir é como Estado-nação. Versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o Senhor está afirmando aqui a eternidade e a infabilidade de suas palavras. Enquanto o universo físico, ele tem um fim, as promessas do Senhor, as profecias, jamais deixarão de se cumprir. Então, isso é uma garantia de que tudo que ele predisse ocorrerá no tempo determinado por Deus. Então, essa parábola é uma parábola que fala, né? Ou para nós hoje, ela nos fala muito melhor do que os cristãos dos séculos atrás, porque nós podemos ver Israel se tornar um Estado-nação. Então, nós temos aí, né, esse período em que Israel está se colocando entre os povos e o posicionamento de Israel, né, tudo aquilo que Deus está fazendo com essa nação
para desencadear os eventos futuros, a chegada do anticristo, né, um período de muitos conflitos, o retorno ainda de muitos judeus para Israel. Deus ainda trabalhando no coração dos israelitas, porque muitos ali são mundanos, ainda não tem aquele sentimento, né, aquele fervor, a devoção ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então tem muitas coisas aí para acontecer, mas nós já estamos vendo essa profecia dessa árvore, né, que brotou, que fala sobre Israel.